Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha já sabe que o Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. E se você ainda não conhece o Instituto Novo Eleitoral, pode acessar novoeleitoral.com e ficar por dentro de notícias, informações, artigos de opinião e cursos também online focados no direito eleitoral e no direito previdenciário. Então acesse e fique por dentro dessas áreas do direito. A gente, como cidadão, é muito importante que a gente conheça também o trabalho dos nossos vereadores, dos nossos parlamentares, né? E também ficar consciente de tudo que eles estão propondo e como estão votando, né? E o programa Cidadania é exibido toda quinta-feira, às 9 horas da noite, aqui na TV Câmara Mossoró, canal 23.2 da TCM. E se você quiser mandar sugestão, né, para os nossos programas, temas, comentários, sugestões, nós estamos aqui para escutar você, para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Então você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Vai aparecer na sua tela, nós temos um WhatsApp, você pode adicionar o número 999059769. Temos também o Twitter, @cidadania_tvc, e temos o Facebook, Programa Cidadania, e o Instagram, Programa Cidadania. Pode buscar nas nossas redes sociais, entrar em contato conosco, deixar lá seu comentário, porque nós estamos aqui para te ouvir. Bom, o Cidadania de hoje vai trazer um tema bastante relevante, que é a obesidade. A própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela falou que, apesar de todo esse problema que a gente enfrenta, que é o problema da fome, ainda pior é o problema da obesidade. Nós temos no mundo mais pessoas obesas que pessoas famintas. Então, por isso, né, por essa relevância e pior, por essa preocupação quanto ao tema, nós resolvemos trazer a doutora Karene Duarte, que é nutricionista, para conversar um pouco conosco sobre a obesidade. Alguns dos nossos questionamentos: o que seria a obesidade? Existe obesidade em criança? Quais fatores possíveis podem causar obesidade? Como tratar a obesidade? Então, se você tem dúvidas sobre o tema, acompanhe o programa de hoje, que você vai tirar um pouco dessas dúvidas e ficar sabendo um pouco mais sobre a obesidade e sobre como diagnosticá-la e tratá-la também. Então não saia daí, que no próximo bloco nós estaremos com a nossa convidada falando um pouco sobre o tema. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado.
Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania e, como eu anunciei, nós estaremos hoje conversando com a nutricionista Karene Duarte. Ela vai falar um pouco sobre a obesidade, tirar um pouco das nossas dúvidas sobre esse tema. Será que existe realmente a obesidade infantil? Bem, nós estamos aqui com Karene, que é nutricionista e está se especializando em nutrição em envelhecimento e longevidade. Karene, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença, vir aqui tratar sobre esse tema, tirar um pouco das nossas dúvidas. E, de antemão, antes que você faça suas considerações iniciais, eu já lhe repasso, então, a primeira pergunta. O que seria a obesidade? Então, Joyce, é um prazer estar aqui participando junto com você e esclarecendo o que é a obesidade. A obesidade ela é uma doença crônica que ela é caracterizada pelo excesso de gordura no nosso corpo. E a gente faz o diagnóstico através da verificação do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Esse IMC é calculado pegando o peso do paciente, dividindo pela altura, depois divide novamente pela altura. Esse marcador tem que estar, se estiver igual ou acima de 30, significa que o paciente está no quadro de obesidade. Então, quer dizer que quem nos assiste agora pode, então, fazer esse cálculo e ver se ele está, então, acima ou abaixo desse marcador que seria o número 30. Pega a numeração do peso, divide pela altura e o resultado novamente pela altura. Exato, e correto. Se estiver acima de 30, significa que ela já está caracterizada como uma pessoa obesa. Isso. E, doutora, o que significa a obesidade mórbida? É a mesma coisa que obesidade? É um grau mais avançado? A obesidade ela tem vários graus. Obesidade grau 1, 2, 3 e obesidade mórbida, né? Quando o paciente também já tem associado àquela patologia as comorbidades, já tem certas dificuldades, tanto de locomoção, como de adaptação ao meio. Então, ele traz consigo várias comorbidades juntas também. E lembrando, né, talvez muita gente não saiba, mas a Lei 10.048 de 2000, que trata, né, sobre as prioridades no atendimento, ela torna obrigatória a prioridade também da pessoa obesa, né? A gente conhece muito a preferência da pessoa idosa, né, acima de 60 anos, da gestante, da lactante, da pessoa com criança no colo, mas o obeso, até pela sua, às vezes, dificuldade de locomoção, ele também tem direito a ser preferencial nas filas e atendimentos. Doutora Karene, como se trata a obesidade? A gente já sabe, então, que a obesidade é uma doença, né? Então deve ser encarada como uma doença e, como tal, deve também ser tratada. Então, como se trata a obesidade? A obesidade ela é tratada por multiprofissionais, certo? Então, a gente vai tratando em conjunto com psicólogos, com médicos, né, educadores físicos, na maioria dos casos. A gente faz uma mudança, propõe uma mudança no estilo de vida do paciente, certo? Mudança na dieta, mudança com relação à prática de alguma atividade física. Então, muda o estilo de vida do paciente para que aquela condição mude também, ou comece a mudar também. Então, além de consultar, no caso, um nutricionista para fazer essa reeducação alimentar, porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas elas não são gordas, não são obesas, não estão acima do peso, mas tem alguns riscos e tem algumas doenças também já diagnosticadas. Tem gente magra, considerada magra, que tem diabetes, que tem colesterol alto, né, que toma medicação para controlar a pressão.
Mas nesses casos, quando a pessoa é obesa, geralmente ela já vem associada a outras doenças, né? Então daí a importância de ter esse tratamento interdisciplinar, né, dentro dessas várias áreas. Então, é importante consultar além do nutricionista, então fazer a prática de algum exercício, né, consultar um educador físico. Isso. A dieta é equilibrada também faz toda a diferença e muitos desses pacientes precisam de um acompanhamento psicológico, né? Eles têm uma condição que muitas vezes precisa que ele seja regido por um profissional psicólogo também. Porque a parte da dieta, da alimentação balanceada, equilibrada, adequada para as suas necessidades, aí ele trata com o nutricionista. Como a obesidade ela é um fator que predispõe a outras doenças, né? Então é um fator de risco também, geralmente ele tem algumas outras patologias associadas. Hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, câncer, né? Então também existe o acompanhamento por parte de um profissional, de um médico da área da saúde. Nós podemos encarar a obesidade como uma doença física e psicológica. E por que eu vou fazer essa pergunta? Muitas pessoas que estão acima do peso, que estão caracterizadas como pessoas obesas, elas têm uma compulsão alimentar, né? E muitas vezes essa compulsão ela é causada por algum distúrbio mental, no sentido de um trauma, e aí você busca na comida aquele conforto, algum momento em que você esteja passando de maior tristeza ou um quadro depressivo. Então, muitas pessoas descarregam na alimentação aquela ansiedade. Então, daí a importância também de tratar, né, de saber que não a pessoa que está tratando a obesidade, né, ela não está tratando temporariamente, né? Ela tem que ser uma mudança de estilo de vida. Exato. E a obesidade, ela não tem uma única causa, né? Ela tem várias causas envolvidas nesse quadro. Uma delas é o que você falou, a questão de medicações, a questão de ingestão de várias outras medicações, com relação ao sono. Também, muitas vezes, a causa da obesidade é com relação ao sono. Então, estar muito tempo acordado predispõe ou contribui para que essa pessoa passe mais tempo tendo compulsões, né? Passar a noite acordado, não dormir direito. Então, ela vai procurar comer mais vezes, né? Então a gente precisa tratar desses distúrbios também e muitas vezes através de medicações. Aí quando parte para essa parte da medicação, entra também o profissional endocrinologista, que também faz o acompanhamento junto com a parte da dieta, com a parte nutricional, psicológica, para nos casos de que ser necessário a medicação para ajustar esses distúrbios endócrinos, né? E muitas pessoas chegam a fazer, inclusive, a cirurgia bariátrica, né? E nesses casos também tem que haver uma reeducação alimentar nos casos em que a pessoa se submete a esse tipo de cirurgia, né? Porque muitas pessoas pensam, fez uma cirurgia, mas aí é muito fácil emagrecer. Mas tem também, você como nutricionista, vocês acompanham também o pré-operatório e o pós-operatório dessa pessoa, né? Isso. Geralmente a gente tem que ter um acompanhamento de perto com esse paciente. E muitos profissionais que fazem essa cirurgia, eles já têm em sua equipe um profissional nutricionista para esse acompanhamento pré, durante e pós-operatório, né? Muitas vezes o paciente, ele muda a sua forma física, mas não muda os seus hábitos alimentares. Então, para isso, nós, como profissionais nutricionistas, orientamos essa mudança no estilo de vida, mudança com relação ao ato de se alimentar. É o famoso efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, porque justamente não fez essa reeducação alimentar. Isso, o profissional tem que estar bem de perto com o paciente para que não tenha esse efeito sanfona, para que não cause esses transtornos também no paciente, né? Doutora Karene, a gente já citou aqui algumas doenças que estão relacionadas à doença obesidade, né? Mas, de uma forma geral, a pessoa que é obesa, ela tem problemas com diabetes, com hipertensão, são problemas que estão intimamente relacionados? Estão totalmente ligados, certo? Também riscos de doenças cardiovasculares, aumento no colesterol,
Então, tem várias outras patologias que estão associadas à doença crônica, à obesidade. É multifatorial, não existe só um fator que contribui ou que ocasiona ou que agrava a obesidade. E nessa época atual, que a gente vive muito sob o holofote das tecnologias, a gente usa muitas tecnologias, né? Celulares, tablets, computadores, redes sociais, que nos prendem muito. Você acha que essas tecnologias elas têm influenciado negativamente, tanto em relação à forma de se alimentar, a maneira de se alimentar, como também como uma causa para a obesidade, a ausência de exercício físico? Isso, o sedentarismo é uma das causas também da obesidade e assim, principalmente em crianças, acontecem esses agravos, muito tempo nos tablets, nos eletrônicos, né? Assistindo TV, se alimentando durante as refeições, assistindo a TV e muitas vezes perdem a noção das quantidades de calorias que estão sendo ingeridas. Isso contribui negativamente. Mas eu vejo na minha prática clínica uma coisa bem positiva com relação às tecnologias, que são os aplicativos que existem para estimular, para lembrar o consumo de água, né? O horário das refeições, aqueles marcadores de calorias, também tem contribuído, fora os grupos que contribuem também, os grupos nas redes sociais, que também estimulam, contribuem para que todos têm uma prática, um estilo de vida mais saudável. Você falou em criança e eu vou deixar para o próximo bloco a gente tratar sobre a obesidade na infância. Será que existe realmente criança obesa? Não sai daí que a gente volta já com a doutora Karine Duarte falando sobre obesidade. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50.000 toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois,
uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Estamos de volta com Cidadania, falando sobre obesidade com a doutora Karene Duarte, que é nutricionista e está se especializando em nutrição em envelhecimento e longevidade. Doutora Karene, vamos falar então agora um pouco sobre a obesidade na infância. É verdade ou é mito que existe criança obesa? É um fato, é verdade, existe realmente crianças obesas e a obesidade na criança é bem preocupante, né? A criança ela não vai ao supermercado fazer compras, geralmente ela está acompanhada de um adulto. A criança não tem acesso a esses alimentos tão gordurosos, açucarados, os fast foods, né? Geralmente ela vem de um estilo de vida do próprio adulto, um histórico familiar. E essas crianças, quando obesas na infância, geralmente se tornam adultos obesos também. Então é um fato bem preocupante. Essa questão da introdução alimentar na infância, né, também é bem preocupante. Então, existem as políticas públicas, as estratégias educacionais para que esses pais, para que essa família, esse adulto, oriente melhor as crianças com relação a essa ingestão alimentar. Outro fato também que a gente já vê bastante hoje em dia é com relação a essa educação nas escolas. Existem vários projetos já nas escolas que fazem esse trabalho de conscientização, de incentivo à prática, à adoção de alimentação saudável na infância. O marcador para o adulto é o mesmo marcador para a criança, essa numeração de 30? É o mesmo cálculo de IMC? Não. Na criança também existe o cálculo do IMC, levando em consideração a idade. A faixa ela varia de acordo com cada idade. Leva também em consideração a altura e o peso da criança, mas ela também é dividida por sexo, meninos e meninas. Por isso a importância também, né, de levar a criança sempre ao pediatra, assim como o adulto, fazer exames de rotina, né, para saber se a criança está com as famosas taxas, né, as taxas dentro dos parâmetros considerados normais, né, e ver também essa questão desse marcador, se a criança que está acima do peso se enquadra ou não já como uma criança obesa. Inclusive, eu lembro que o meu bebê, que hoje tem 3 anos, ele mamava em livre demanda, quando mamava exclusivamente, né, até os 6 meses, e ele era aquelas famosas dobrinhas, né, ele tinha muitas dobrinhas, e a médica disse, ele tá bom, mas por pouco eu não vou passar uma dieta de leite materno para ele. Então, até o mesmo leite materno, né, a gente tem que ter um controle em relação à alimentação, até mesmo dos bebês, né, porque mesmo apenas com leite materno, e muitos bebês também tomam a fórmula, né, fazer um complemento com leite industrializado, até mesmo o bebê ele pode ficar acima do peso, né? Claro, existe a obesidade intrauterina também. Então, durante a gestação, aquele bebezinho já pode estar no quadro de obesidade. Muitas vezes, quando a mãe ela é diabética, pode acontecer também dos bebês macrossômicos, né? Então, existem vários fatores que contribuem para a obesidade.
tanto na fase intrauterina, como na fase menores de 2 anos, acima de 2 anos, na fasezinha escolar, pré-escolar e escolar, e na fase também adolescentes. Isso que você falou é muito importante, que geralmente a criança ela não vai ao supermercado, né? Os pais, geralmente, os adultos vão ao supermercado. E eu acho interessante que muitos pais, eles fazem dieta, né? Eles procuram levar uma vida fitness, comer alimentos ricos em fibras, alimentos integrais, e dão a fritura ao filho. Eu confesso que eu não entendo. Cada um com seu jeito de maternar e de educar. Mas eu não entendo porque o pai e a mãe faz questão de manter uma alimentação saudável e dar qualquer coisa ao seu filho, né? Imagine, o adulto ele pode se alimentar saudável, a criança pode comer qualquer coisa? Exatamente. Também tem a questão cultural, a questão econômica, a genética, tudo é levado em consideração também, tudo predispõe à obesidade. Muitas vezes os pais até são orientados, têm essa noção, né, do perigo daquela alimentação muito rica em gordura, em frituras, açúcares, mas não transmite ou não passa aquilo para o filho, né? Lógico que existem também as preferências e as aversões, né, de todos nós, devemos respeitar também, mas o papel do pai é de educar mesmo com relação a essa alimentação correta, né? O estilo de vida correto. E graças a Deus que hoje em dia existem muitos pais fitness, saudáveis, que se preocupam com isso. Há pouco tempo atrás a gente via uma preocupação bem menor, né? Nem todos os pais tinham essa preocupação. E geralmente os filhos obesos, os pais já são obesos também, né? Então tem aquele históricozinho familiar. A genética, ela interfere com relação à composição, à localização dessa gordura, a rapidez com que seu corpo absorve aquela energia, mas é mesmo na família, nos hábitos da família, que a criança observa, copia a alimentação errônea, né? Que desencadeia na obesidade. E no caso da obesidade infantil, é mais fácil tratar uma criança do que um adulto, né, que já tem ali muito enraizado as suas preferências, suas culturas, seus gostos, ou não? É mais difícil tratar uma criança, às vezes até pela idade dela? É mais preocupante a obesidade na infância, certo? Muitos casos a gente consegue reverter facilmente com o apoio da família. É mais difícil quando a família não tem essa consciência, então torna tudo mais difícil, porque não parte da criança, né? Ela não consegue, nem todas as crianças ainda conseguem preparar o seu alimento, escolher as compras da família, escolher o que vai consumir. Então isso acaba gerando um problema bem maior, que aí é onde a gente encontra maior dificuldade. Mas quando a família, o cuidador, o pai, os pais aderem, querem esse tratamento, o resultado é rápido, porque as crianças se adaptam rapidamente. Então, daí a importância, né, principalmente do apoio e da observação dos pais. Muita gente diz, mas comer saudável é caro, mas frutas e legumes e verduras muitas vezes são até mais baratos do que esses industrializados. Com certeza. O incentivo à ingestão de frutas, verduras e legumes deve ser constante, né, por parte dos pais. Não deve desistir nunca, em nenhuma fase da vida. E hoje em dia a gente já tem várias opções no mercado. Aqui na nossa a gente encontra todos os tipos de alimentos, sem agrotóxicos, os orgânicos, encontra-se com mais facilidade. Além dos supermercados, feiras, mercadinhos, a gente também tem muitas opções, muitas lojas de produtos naturais que trazem opções bem bacanas para todas as nossas necessidades. Doutora Karene, e para quem está nos assistindo, de uma forma geral, quais orientações você, como nutricionista, poderia dar a quem nos assiste? Nós sabemos a importância desse profissional, né? Porque hoje em dia, principalmente assim, com o Instagram, né? Que é uma rede social que cresce cada vez mais,
muitas blogueiras, elas dão dicas, né? Passam receitas, mas eu queria que você falasse um pouco, diante desse contexto, da importância de consultar um profissional, né? E falar daquela, essa dieta serviu para mim, eu vou te emprestar. Isso funciona? O único profissional que está habilitado a montar, elaborar um cardápio, um plano alimentar, uma dieta, é o profissional nutricionista. Você pode buscar o apoio, buscar ajuda, como realmente um incentivador àqueles outros profissionais. Acho super bacana, acho válido. A gente trabalha muito com relação a isso em consultório, mas ele não é o que serve para mim, não quer dizer que sirva para você, Joyce. Então, existem as necessidades que são individualizadas. Cada um tem sua individualidade. E o que funciona com os blogueiros, com as pessoas que estão lá mostrando nas redes sociais, não quer necessariamente que funcione com você. Então, procure um profissional habilitado, um profissional nutricionista que lhe acompanhe para calcular todas as calorias necessárias para o seu corpo, para o crescimento e desenvolvimento de uma criança ou para qualquer que seja a fase da vida, certo? Nós, profissionais nutricionistas que estamos habilitados para resolver ou para lhe ajudar, né, nessa causa. Pois é, porque muita gente acredita assim, que não, eu quero consultar um nutricionista, chega lá e vai sair com a dieta em mãos. E é importante que se esclareça, né, que quando o paciente chega a vocês pedem, requisitam exames, né? Exames de sangue, como estão as taxas, colesterol, diabetes, se você tem alguma queixa, se tem alguma doença já prévia, né, que precisa tratar, se tem alguma alergia, você que está se especializando nessa área também, né, identificar as alergias. Então, é importante, cada pessoa ela tem a sua, como você falou, sua individualidade e seu contexto. E é importante levar tudo isso em consideração, né? Isso. E o profissional não está ali para lhe julgar. Ele está ali para lhe ajudar a sair dessa condição, desse quadro de obesidade, né? Então, nós é que estamos habilitados e dispostos a lhe ajudar com relação a isso. Além da avaliação física, avaliação antropométrica, existe a avaliação de bioimpedância, existe também o inquérito alimentar, existe o recordatório alimentar. Essa anamnese bem feita, a gente consegue traçar uma estratégia mais assertiva com relação a esse tratamento, né, desse paciente. A gente também leva em consideração os exames bioquímicos, porque uma coisa é como você está aqui, Joyce, e outra coisa é como o seu organismo reage, como o seu organismo se comporta, né? Então, a gente precisa avaliar alguns marcadores também antes de montar uma estratégia. Mas existem casos que realmente o paciente sai do consultório com o seu planozinho alimentar em mãos. Existem pacientes que montam junto comigo o seu plano alimentar. Então, torna um elo legal e torna a adesão bem mais facilitada também. Então, a gente quer facilitar a vida do paciente, quer fazer com que ele tenha a melhor estratégia para alcançar os objetivos. Doutora Karene, nosso programa está terminando aqui o terceiro bloco, mas nós gostaríamos de agradecer sua presença e deixamos sempre as portas abertas e o convite também feito para que você possa retornar e falar também sobre outros temas, né? Quem sabe você possa retornar aqui para falar um pouco sobre envelhecimento e longevidade, envelhecimento saudável, né? Que é o que todos nós buscamos, também um pouco sobre alergias, enfim, a gente deixa as portas do Cidadania abertas. E eu que agradeço, Joyce, pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre a minha profissão e sobre esse tema bem relevante na nossa sociedade, que é a obesidade. Obrigada. E nós estamos finalizando o terceiro bloco e voltaremos daqui a pouquinho com uma novidade. O quadro Em Pauta também terá a participação agora de Pietro Medeiros, que é servidor público, é professor universitário. Eu tenho certeza que você vai lembrar dele, porque ele já esteve aqui apresentando conosco Cidadania. Pietro, então, seja bem-vindo e vamos no terceiro bloco escutá-lo um pouco, né? Saber aí o que é que ele tem para nos dizer, para nos informar, qual vai ser a opinião dele sobre o tema de hoje. Então, não sai daí que a Cidadania volta já.
gripe pode matar seu sonho de ser mãe. A gripe pode tirar você dos seus filhos e netos. Por isso, se você faz parte desse público, não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Procure uma unidade de saúde, leve a caderneta de vacinação e vacine-se contra a gripe. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Bom, estamos de volta com Cidadania e, como eu já anunciei, o quadro Em Pauta hoje terá uma novidade. Dr. Herval Sampaio cedeu espaço aí para nosso amigo Pietro Medeiros, que vai falar um pouco sobre temas relevantes, temas jurídicos, temas sociais, emitir a sua opinião sobre o que ele acha importante. Então, para você conhecer também um pouco do professor e servidor Pietro Medeiros, assista agora o quadro Em Pauta. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Pietro Medeiros. Estou aqui no Em Pauta, em substituição do Dr. Herval Sampaio, para falar de um tema muito importante. O objetivo do quadro é trazer temas relevantes, temas importantes que geram dúvidas à população e que, de uma forma simples, objetiva, sem aquele juridiquês, iremos tentar trazer para você que nos assiste, tá bom? O tema de hoje é algo que eu sempre sou questionado, É algo referente a trânsito, Então, a dúvida recente, de certa forma recente, apesar de ter sido alterado o Código de Trânsito Brasileiro em 2016, mas que hoje, já ainda em 2019, gera muitas dúvidas, Que é em relação à utilização do aparelho de celular, A utilização do aparelho celular ao dirigir um veículo automotor, seja moto, Moto no celular é moto ou um carro, Então, o objetivo aqui é trazer, se você tem dúvidas acerca desse assunto, fique até o fim que você vai sair daqui do Em Pauta com todas as informações relevantes, A primeira coisa é que, com relação ao celular, o Código de Trânsito, ele já mencionava que era uma infração de trânsito antes de 2016, e a partir de 2016 ele incluiu mais duas situações em que também é infração de trânsito a utilização do celular, Porém, de forma mais enérgica, O Código de Trânsito teve um olhar especial para essas duas outras situações que eu vou falar aqui para vocês, relacionado à utilização do celular. Antigamente a gente chamava de telefone, Hoje a gente chama de smartphone ou o telefone inteligente, na tradução, ou até pela marca, Como você percebe, a utilização do celular é tão importante que até ao dirigir o veículo automotor, a maioria da população sente a necessidade de utilizar, Seja para o trabalho, para a escola, para um relacionamento, enfim. É algo que você acorda, já sente aquela vontade de utilizar o celular. E até no veículo. Daí surge um grande problema, que é o aumento de acidentes de trânsito relacionado à utilização do celular ao dirigir um veículo automotor, seja moto ou seja carro, A partir de 2016, eu tenho 3 situações que ensejam infrações de trânsito relacionadas ao celular. A partir de 2016,
o Código de Trânsito, além da utilização do celular, utilizando fones de ouvidos, então se você utilizar o seu celular dentro do seu veículo, utilizando fones de ouvidos, já era infração de trânsito, né? A partir de 2016, foi incluído o quê? Segurando o celular com apenas uma das mãos, exceto, né, em casos em que você vai ter que trocar marcha, você vai ter que ligar um equipamento do veículo, você vai ter que dar um sinal, né, com o braço que vai entrar à esquerda ou à direita, enfim. Fora essas situações, utilizar o celular com apenas uma das mãos é infração de trânsito, certo? Além de manusear o celular. O que seria manusear o celular? É você colocar o celular na mão e mandar mensagem, olhar a rede social, bater fotos, olhar alguns aplicativos, né, de GPS, enfim. Então, além da utilização do celular com os fones nos ouvidos, segurando o telefone com uma das mãos, né, e manuseando o celular, virou infração de trânsito. A diferença é que, se você utilizar o celular com os fones de ouvidos, essa é uma infração de natureza média, certo? Natureza média. Se você manusear o celular, mandar mensagem, enfim, ou segurar o telefone com uma das mãos, virou infração de natureza gravíssima. Infração de natureza gravíssima que está prevista no artigo 252 do Código de Trânsito. Lembrando que a infração gravíssima, ela é 7 pontos no seu prontuário, né? Com o valor de R$ 239,47, certo? Ou seja, manusear o celular, né? Manusear, ou utilizar o celular com uma das mãos, virou infração gravíssima, 7 pontos no prontuário, na sua carteira, e o valor de R$ 249,47. R$ 239,47. Se for, pessoal, infração de natureza média, vai ser 4 pontos no seu prontuário, certo? E o valor de R$ 130,16. Ou seja, utilizando os fones de ouvidos, infração média, 4 pontos, R$ 130,16, né? Infração de natureza gravíssima, que é segurando o telefone com uma das mãos ou manuseando o telefone, virou infração gravíssima, 7 pontos no seu prontuário, 7 pontos, com o valor de R$ 239,47. Então, o Código de Trânsito teve uma atenção especial agora para todas as situações em que você utiliza o celular dentro do veículo. Antigamente era só quando tinha os fones nos ouvidos, né? Antigamente. Ou você estaria também utilizando para fazer ligações, né? Hoje em dia, devido ao aumento excessivo de acidentes, ele teve uma atenção especial e tipificou, ou seja, ele fez com que virasse infração de trânsito todas as situações, né? Espero que tenha sido claro, né? Que vocês tenham tirado a dúvida, né? A dúvida relacionada às condutas, valores e pontuação. E este é o Em Pauta, e no próximo programa a gente vem com um novo tema bem relevante para vocês. Valeu, Pietro, obrigada. Volte sempre aí com os seus comentários, suas aulas, suas sugestões, suas opiniões, né, sobre os nossos temas jurídicos. Obrigada. E a você que nos acompanha hoje, obrigado também. Estamos finalizando o Cidadania e até a próxima semana. Até lá!